Olá galera, meu nome é Verônica Pedroso e eu sou a criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, se você já conhece o meu trabalho, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, muito obrigado pelo seu comentário. E se você tá chegando novo, fica sabendo que esse canal aqui é canal pra gente bater papo, canal pra gente ficar esperto, ficar em alerta e saber que as pessoas são uma caixinha de surpresa e infelizmente a gente não conhece ninguém. Não é porque você mora no Japão, na Noruega, que você tá em segurança, não. A criminalidade, ela existe em qualquer lugar do mundo e cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança, porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. O caso que eu vou estar contando para vocês hoje é um caso que aconteceu no ano de 2010 e é o caso do Arnaud Gis. Essa história que eu vou contar, ela se passa na cidade de L'Aigle, que fica 2 horas e meia de Paris, mais ou menos. No dia 10 de julho de 2010, a Mélanie Fleury, de 26 anos, que estava grávida de 8 meses, ela foi até a polícia informar que o marido dela tinha sumido já faziam várias horas. Ele tinha saído um dia antes para beber com os amigos e até então não tinha voltado. Já era 1 hora da tarde, 1h30, ela estava super preocupada. Ela, com 8 meses, sabia que o marido não ia deixar ela sozinha. Não era o comportamento normal. Ele, o marido dela, Arnaud Gis, tinha 28 anos e era uma pessoa de bem conhecida ali na cidade. A polícia anotou tudo, só que eles não podiam começar uma investigação de imediato porque o Arnaud, ele era maior de idade. As investigações e buscas só foram começar no dia seguinte e todos os amigos, os familiares decidiram ajudar a polícia. Então todo mundo começou a procurar, fazer ronda de carro, bicicleta, tentar realmente achar o Arnaud. Um dos primos da Mélanie, ele achou o carro do Arnaud, uma cidade bem próxima da cidade de L'Aigle. Só que rapidinho ele chamou a polícia porque ele sabia, poxa, tá todo mundo procurando, eu achei o carro, o Arnaud não tá aqui por perto, então chama a polícia. Ele fez isso rapidamente, a polícia chegou ao local, confirmou que sim, era o carro do Arnaud, e eles começaram a olhar um pouco mais de perto. Tinha uma estradinha, tinha uma floresta, aí a polícia decidiu entrar na floresta para ver se tinha algumas informações. E eles viram uma pessoa deitada no chão. Chegando mais perto, o primo da Mélanie reconheceu que era o Arnaud ali deitado na terra. Tentaram acordar, mas infelizmente perceberam que o Arnaud estava sem vida, caído ali no chão e com uma marca de tiro nessa região aqui. A polícia viu que tinham várias latinhas de refrigerante, bituca de cigarro por ali, eles recolheram tudo isso para dar continuidade. Então aí vinha a questão, quem teria feito isso com o Arnaud e por que tinham deixado ele jogado desse jeito lá nessa floresta? Foram interrogar a esposa, a Mélanie. Ela afirmou para a polícia que o marido dela, ele era uma pessoa muito tranquila, muito simpática, ele não era uma pessoa santa, ele já tinha um histórico de presídio, ele cometeu alguns roubos no passado, mas ele tinha assim entrado nos eixos depois de passar um tempinho na prisão. Ela disse que não, ele não tinha inimigos e ela não sabia quem poderia ter feito isso com ele. Ela, grávida, desesperada, né, com a notícia ruim dessa, ela estava assim em choque, mas tentando ajudar a polícia no que ela podia. Ela explicou para a polícia que durante 5 anos ele ficou na cadeia, o Arnaud, cumpriu a pena dele, saiu, começou a trabalhar num açougue e foi nesse açougue que eles se conheceram. Ela trabalhava ali na parte de frios. Eles começaram a namorar, rapidinho foram morar junto, tiveram 2 filhinhos, um de 4, um de 2 e um que estava na barriga, já estava chegando também. E eles eram um casal em harmonia, não tinha nada de diferente para ela estar falando, nada de violência, tudo estava bem, ela também não entendia. A polícia perguntou o que tinha acontecido um dia antes, o dia 9 de julho, e ela falou que foi um dia como outro qualquer. Eles estavam em casa com as crianças, brincando, almoçaram. Quando foi a parte da tarde, no finalzinho, o vizinho deu uma passadinha lá. Esse vizinho, ele sempre passava, ele era um vizinho muito chegado do casal, o nome dele era Damien, e ele passou por ali, jantou com o casal e combinou de sair com o Arnaud mais tarde. Então jantaram todo mundo junto, todo mundo conversou, e quando foi umas 10h30 da noite, ela fala que o marido saiu de casa e ela não teve mais notícias. Aí a polícia ficou interessada em saber, poxa, então vamos falar com esse vizinho Damien, ele deve ter maiores informações, visto que ele era amigão da família, né?
No interrogatório, esse tal de Damian, que tinha 19 anos, ele era bem novinho com relação ao casal. A polícia ficou sabendo que ele era bem chegado da família, mas ele conhecia a família há 5 meses somente. Então era estranho, caramba, 5 meses já estão super chegados desse jeito? Ok, existem amizades que são um pouco mais avançadas. E a polícia viu o que aconteceu. Ele explicou para a polícia que nesse dia realmente ele jantou com a família lá, brincou um pouquinho com as crianças, depois ele foi embora. E ele foi para a polícia. O Arnaud, ele me mandou uma mensagem dizendo: tô descendo, vamos pro bar. Ele falou: beleza. Ele estava com outro vizinho na casa dele. Ele falou pro vizinho dele: ó, tô indo no bar, tal, depois eu volto aqui, se quiser ficar em casa. O vizinho ficou lá na casa dele, ele pegou, desceu e ele falou para a polícia que ele nunca encontrou o Arnaud. Ele desceu, ficou esperando, o Arnaud nunca veio. Aí o que ele fez? Ele subiu novamente lá no prédio onde ele morava e foi ficar com o vizinho dele. Foi passar a noite com o meu vizinho, porque o Arnaud deu o bolo em mim. Eu não fui pro bar com ele. Recebi a mensagem, mas ele não tava lá, não sei o que aconteceu. Talvez ele sumiu antes. A polícia verificou todos os horários que o Damian falou e todos os horários estavam coerentes. Então estava tudo certo, a polícia descartou. O que a polícia ficou sabendo da boca do Damian é que o Arnaud, ele tinha vendido o carro e estava com problema. Parece que o carro tinha dado algum problema e estavam ameaçando ele, que iria dinheiro de volta. Tava uma briga com relação a uma venda de carro. E isso interessou a polícia, então eles continuaram conversando com a Melanie para saber se essa história batia, se realmente tinha alguém ameaçando a família. E quem eram essas pessoas? A Melanie, ela confirmou para a polícia que sim, tinham pessoas que estavam ali fazendo ameaças para a família por causa dessa venda do carro. Eles queriam o dinheiro de volta, o Arnaud não queria devolver, estava um rolo. Então, poderia sim ser um inimigo do Arnaud que tinha feito alguma coisa para ele, só que ela não sabia quem eram essas pessoas. Ela decidiu também abrir o jogo nessa conversa, dizendo que o Arnaud, ele estava desempregado há alguns meses, ele estava bebendo cada vez mais e cada vez que ele bebia ele ficava violento, ou com palavras, ou com gestos, às vezes ele dava um empurrão nela, falava um pouco mais forte. Ela nunca fez um BO, mas ela deixou claro para a polícia que a vida ali do casal não era mil maravilhas, não como todo mundo ficava imaginando que estava ali do lado de fora. Outra coisa que a polícia ficou sabendo é que ele passava mais de 6 horas, o Arnaud, em redes sociais e em sites de relacionamento conversando com outras mulheres. Então a mulher dele ali com 2 filhinhos estava grávida e ele ficava ali totalmente na internet paquerando outras mulheres. Ele nunca tinha saído para encontrar mulher nenhuma, mas ele batia muito papo com as meninas e ficava online o tempo inteiro. Aconteceu uma coisa muito curiosa no dia do enterro do Arnaud. A Melanie, ela sentou do lado do Damian. E os dois ficaram um consolando o outro, um chorando um lado do outro. Ela, aquela barrigona de 8 meses, chorava, o Damian consolava. A família da Melanie e do Arnaud achou estranho. Falou, poxa, ela mal conhece esse vizinho que fica aí do lado dela consolando, era pra estar alguém da família, não esse carinha aí de 19 anos. Quem que ele é? Quem que é esse cara? Ninguém entendia. A polícia achou estranho também. Então o que eles fizeram? Vamos colocar sob escuta telefônica a Melanie e o Damian para ver o que eles falam, porque estão tão chegados, né? Às vezes vão falar alguma coisa. Rapidinho a polícia descobriu que eles eram amantes, minha gente, porque eles falavam de uma maneira muito carinhosa. Oi amor, tudo bem? Bom dia, como é que você dormiu, gatinha? Ai, que saudade de você, minha fofa. Então tava estranho, porque no interrogatório dos dois, em nenhum momento eles falavam que eram amantes. Então o Damian passou a ser o suspeito número 1, porque ele estava escondendo a informação. A polícia rapidinho olhou a localização do celular do Damian e do Arnaud no dia que o Arnaud perdeu a vida e eles viram que os 2 celulares estavam no mesmo lugar. Então o Damian deveria sim ter mais alguma coisa para contar para a polícia, né? No dia 21 de setembro, a polícia foi até a casa da Melanie, porque ela já tinha passado o pós-parto dela, para pegar ela para mais uma conversa lá na delegacia, porque eles tinham certeza que os dois tinham feito alguma coisa ali com o Arnaud. Quando eles bateram ali na casa da Melanie, adivinha quem abriu a porta? O Damian. A polícia entrou, achou estranho, caramba, faz pouco tempo que o marido morreu, já tem outro cara aqui dentro da casa, tudo bem, o policial não julga nada. Entraram ali na casa, viram que o Damian estava super instalado, as roupas dele estavam tudo lá, como se os dois estivessem vivendo já uma vida de casal. Aí nessa hora a polícia pegou os dois e levou para a delegacia para fazer o interrogatório. O interrogatório deles, é óbvio, foi feito em salas separadas.
Logo que o interrogatório do Damian começou, ele já abriu o jogo para a polícia. Sim, fui eu que matei o Arnaud, mas eu tinha que fazer isso porque eu precisava proteger a Melanie e as crianças, porque ele era muito agressivo com eles, não podia deixar isso acontecer. Ele contou o plano que ele bolou para que isso acontecesse. Ele disse que no dia da morte do Arnaud, eles jantaram juntos os três, e o Damian falou pro Arnaud, quando você estiver de boa, vamos se encontrar ali na rotatória tal pra gente dar um rolê. E o Arnaud falou, beleza, vou arrumar umas coisas aqui com a Melanie, e mais tarde eu te mando a mensagem quando eu chegar nessa rotatória, daí a gente pega um carro e vai. Beleza. O Damian, ele não foi para casa dele, ele entrou na casa, pegou uma arma e foi esconder a arma na floresta. Depois ele ficou andando de carro até a hora que o Arnaud mandou a mensagem para ele dizendo, estou na rotatória, vem aqui. Aí ele pegou e foi na rotatória, ele mandou essa mensagem umas 23 horas mais ou menos. Quando o Damian ele chegou na rotatória, ele falou, deixa que eu dirijo o seu carro, Arnaud, fica aí de passageiro, que daí a gente vai conversando e tal. Eles foram andando, procurando um lugar. Aí do nada, o Arnaud falou que estava querendo fazer xixi. Aí o Damian parou o carro, mas ele parou na floresta onde ele tinha escondido a arma. O Arnaud saiu para fazer xixi, o Damian saiu do carro também, só que ele pegou a arma e atirou nas costas do Arnaud. O Arnaud não teve tempo de defesa, ele não teve tempo de fazer nada, foi uma coisa assim bem covarde. Depois que ele fez isso, o Damian ele ficou muito assim fora de si, angustiado, não sabia o que fazer. Ele só pegou o carro do Arnaud, deixou ali jogado na estrada, celular, arma do crime deixou na floresta. Ele foi andando até a casa da Melanie. Chegou lá por volta da 1h da manhã. Chegando lá, ele estava com náusea, não estava bem. E a Melanie, pelo contrário, estava bem, estava assim gratificada porque ele tinha feito isso para ajudar ela, porque o marido dela é violento. Ela queria até fazer festinha com ele, de tão animada que ela estava. E ele deixou bem claro para a polícia, o Damian, que sim, a Melanie, ela sabia de tudo, ela não estava de inocente na história, não. O Damian contou também que foi no dia seguinte, depois eles terem dormido juntos, os dois lá de conchinha, bonitinho, só no dia seguinte que eles voltaram até o local do crime, Damian e Melanie, para pegar a arma do crime, o celular do Arnaud e desovar isso daí em algum lugar para a polícia não achar. Então foi isso que eles fizeram. A Melanie, quando ela estava sendo interrogada, ela estava totalmente se contradizendo, ela não falava as coisas certas, horários errados, a versão que o Damian contava, ela falava que era tudo mentira, que ela não tinha pedido nada para ele, que ela não sabia de nada, ela ficava muito nervosa, xingava a polícia, falava palavrão, foi uma coisa assim bem desagradável, mas ela sempre falava que não, ela não sabia de nada e não tinha nada a ver. Um dos primos da Melanie, ele foi até a delegacia por conta própria, porque ele tinha, assim, algumas coisas para estar falando, e ele explicou que a Melanie, ela poderia, assim, ser a cabeça desse crime, porque alguns meses antes, ela tinha proposto para ele, esse primo dela, olha, eu te dou 50 mil euros se você me ajudar a acabar com a vida do Arnaud. Esse primo falou, poxa, tô precisando de dinheiro, ou às vezes eu vou ajudar a minha prima, por que não? Aí ele disse que um mês antes, mais ou menos, eles tinham colocado sonífero na bebida do Arnaud, ele dormiu e eles com travesseiro tentaram sufocar o Arnaud, só que eles não conseguiram e pararam, porque eles viram que era muito difícil, porque mesmo ele estando dormindo por causa do sonífero, ele se mexia muito e era muito apavorante para eles não conseguiram fazer isso. Mas a Melanie já tinha sim tentado tirar a vida do Arnaud uma vez. Em setembro de 2010, a Melanie e o Damian, eles vão para a prisão para aguardar um julgamento, porque tinha assim muita coisa errada, umas historinhas que não estavam batendo e eles precisavam sim dar maiores informações. Então eles já ficaram ali na cadeia esperando o julgamento. O primo da Melanie, que confessou que já tinham tentado matar o Arnaud no passado, ele também ficou preso, mas com uma tornozeleira somente, ele estava fora da cadeia, estava em supervisão, tinha tornozeleira. E ele também seria julgado, talvez, por causa dessa tentativa de assassinato no passado. O julgamento aconteceu em novembro de 2012 e estavam sim os três, a Melanie, o Damian e o Florian, que era o primo que tinha feito a tentativa de assassinato. Eles foram todos julgados, o Damian ele não mudou a versão dele do início ao fim. Ele contou que sim, ele foi manipulado, ele enxergava isso somente agora e ela falava que tinha sim que eliminar o problema e ele, cego de amor por essa mulher, acabou fazendo o pior. O Florian, ele estava ali como um cara que sabia das coisas, mas não falou, então ele iria ser julgado porque ele omitiu as coisas que ele
ele deveria ter falado para a polícia desde o início. E a Melanie estava ali porque ela se contradizia sempre. Ela nunca assumiu que ela era a cabeça, nunca disse que ela mandou o Damian fazer isso e ela ficou nessa versão. A pena veio. A Melanie, ela pegou 20 anos por cumplicidade. O Florian, ele pegou 3 anos por omitir as informações que ele sabia da tentativa de assassinato do Arnaud. E o Damian, ele pegou 20 anos também pelo assassinato do Arnaud Gis. Nessa hora, todo mundo ficou contente, principalmente a família do Arnaud, porque eles pegaram penas pesadas aqui para a França. O Damian, ele poderia ter pego 30 anos, mas como ele foi manipulado por essa mulher, eles deram um desconto para ele, porque viram que realmente o cara estava apaixonado, foi manipulado, que ela era, assim, a cabeça. Aqui, para vocês ficarem sabendo, os 3 filhinhos da Melanie, eles vivem hoje com os avós, que são os pais da Melanie, e eles sempre vão na cadeia para visitar a mãe. O que revolta mais com toda essa justiça francesa é que a gente sabe que daqui uns 3, 4 anos, a Melanie e o Damian, eles vão estar fora da cadeia, porque eles vão estar com bom comportamento lá na cadeia, trabalhando, e daqui a pouco eles já estão soltos. E o Arnaud, infelizmente, perdeu a vida. Minha gente, esse foi o caso de hoje, um caso pra gente pensar, pra gente refletir, pra gente ficar em alerta. A gente nunca sabe o que as pessoas têm na cabeça. Então abra os seus olhos, não confie muito nas pessoas. Às vezes as pessoas pintam que tá com problema. Às vezes não é legal a gente se intrometer na vida dos outros não, sabe? Então presta atenção no que você faz, cuide da sua segurança, porque ninguém vai fazer isso no seu lugar. Muito obrigada por você que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.